Salve, salve todos os santos e santas. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula, né, do canal Clube do Proteus. Meu nome é Manuel Bezerra, baseado nas últimas conversas, não é? Nos últimos e-mails e solicitações. A gente vai dar uma pequena introdução do curso de lógica de programação, tá? Esse curso ele é focado em ADVPL também, é um curso de lógica de programação, mas é focado em ADVPL. E essa é a primeira aula, essa é uma aula de introdução, na verdade. Eu vou falar um pouco sobre algumas ideias, né, da lógica de programação, né, algumas palavras-chave, alguns conceitos. E aí, logo após esse daqui, virá uma sequência de aulas, né, de lógica. E só depois desse curso de lógica que a gente vai dar início à aula de programação em ADVPL em si. Tá? Então espero que vocês gostem, né? Continuem mandando os e-mails e sugestões. Inicialmente, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, eu vou apresentar aqui a vocês, não é, uma apostilazinha que eu desenvolvi, né? De lógica de programação, né? Só os princípios básicos, né? E voltada para o ADVPL, tá? Então eu vou seguir essa apostila como meu guia, tá? Cadê a parte de início? Né? Eu vou seguir ela como guia. E depois que essa aula terminar, as próximas aulas já serão voltadas diretamente para a parte dos comandozinhos. Eu acredito que vai ser dessa aula 8 aqui. Alguma coisa nesse sentido. Comando de decisão. Acredito que seria isso. Tá? Cadê o prefácio? Não preciso disso. Introdução. Né? Então, a introdução à lógica de programação, né, é justamente isso. A lógica nada mais é do que, né, tudo em computador é uma questão de lógica, tá? Porém, a lógica de programação são apenas os conceitos básicos, né, que a gente precisa utilizar para poder desenvolver programas. Né? Eu não consigo desenvolver um programa em qualquer que seja a linguagem de programação, né, a LP, sem saber um conceito, né, sem saber um princípio básico sobre o que é que eu estou fazendo, né, assim como qualquer em outra área, qualquer outra coisa, né. Então, lógica, apesar de ter conceitos filosóficos, né, tem a ideia computacional também. Né, em termos técnicos, né, eu posso dizer que a lógica é a linguagem usada para criar um programa de computador. Tá? Então, esse conceito de criar programas, ele tem que partir desse princípio de lógica de programação. Ela é essencial para desenvolver programas, sistemas, ela define um encadenamento lógico para esse desenvolvimento. E os passos para esse desenvolvimento são conhecidos como algoritmos. Né? Aqui é uma sequência lógica de instruções para que qualquer função que seja consiga ser executada. Tá? E se a gente fala de sequência lógica, a definição dela mais simples é que é uma ação, né, uma continuação, uma sucessão do próximo passo. Então, é como se você fala de lógica de programação, são cadeias de informações, né? São sequências de informações, né, antes de mais nada, que você vai seguindo até chegar no resultado final esperado. Essa é a maneira mais básica de se falar do que seria essa lógica de programação. Né? E a gente tem o conceito de instruções também aqui, seguindo adiante, né, depois da sequência lógica, né, a gente tem a instrução, que é o conjunto de regras ou normas definido para a realização dessa atividade. Então, tudo que a gente desenvolve nessa vida, toda a área de atuação, ele tem suas regras. Aqui, no mundo da lógica, no mundo da programação, também vão existir certas regras, tá? Então, essas instruções são essas regras que nós temos que seguir para poder desencadear uma série de execuções e tenha um sentido final, que esse resultado final tenha um retorno satisfatório para quem o desenvolveu. Tá? Então, em programação deve-se pensar sempre em conjunto de instruções ou sequência lógica, né? E sendo bem executada para se obter algum resultado esperado. É como o computador não pensa sozinho, né? Nós, seres humanos, é que programamos esse computador. Por isso que é uma lógica de programação. A gente diz a sequência que quer que o computador siga para que ele dê um resultado positivo para a gente. Nós, seres humanos.
E tendo esse conceito em mente, a gente chega no conceito do algoritmo, né? Que, informalmente falando, é uma sequência de instruções finitas executadas de forma a gerar um resultado esperado, né? Quando eu digo finitas aqui é porque a instrução é finita, mas a execução dela ela pode se estender por seja o tempo que necessário for, tá? Só a sequência de instruções que eu tenho que começar e tenho que terminar. Mas a sequência de execuções dessas instruções, ela não tem necessariamente um fim. Né? Eu sigo até eu chegar ao meu resultado esperado, independente de dias, anos, décadas, séculos, né? O fato de uma sonda chegar a Plutão, né, é uma sequência de execuções que ela faz, independente do ser humano estar lá ou não nela. Então é até chegar a Plutão. Independente do que ela esteja fazendo lá dentro, ela vai seguir aquela programação até chegar lá. Se der alguma coisa errada, ela não vai chegar. Mas se der tudo certo, o resultado esperado vai ser alcançado. Eu dou um exemplo no meu livrinho aqui, né? De como se fazer a receita de um bolo liso, né? Para se fazer isso. Depois vocês, quando tiverem em qualquer apostila ou qualquer livro de lógica de programação, vão ter N exemplos, né? Aqui o conceito é bem mais reduzido, o tempo da gente é bem mais reduzido, é por isso que eu estou passando de forma mais rápida. Então depois vocês dêem uma lida, porque é só introdução mesmo, né? O meu interesse maior é chegar na parte dos conceitos para a gente usar na programação, né, em si. Né? Não estou nem no conceito de teoria da lógica de programação. Eu quero mais pegar a parte prática, né? Então por isso que eu estou passando com mais velocidade, né? Pra gente não perder tanto tempo aqui. Depois na leitura você se aprofunda e vai, lógico, vai ter um conhecimento melhor, né? Então, programa de computador, né? Programa de computador é basicamente a tradução do algoritmo em uma linguagem de programação qualquer, uma linguagem computacional. Então o algoritmo é só a ideia do que vai fazer, a sequência de instruções, né? Como é que tem que ser feita. Feito esse meu bolinho aqui, tá? Isso é um algoritmo, né? Como é que eu vou fazer um bolo? Eu tenho que adquirir alguns ingredientes, né? E aqui está a minha lista de ingredientes, são as minhas variáveis, né? Para fazer o bolo, tá? E o modo de preparo, que são a minha sequência de instruções aqui, ó. Primeiro eu pré-aqueço, depois eu unto uma forma, depois eu bato os ingredientes no liquidificador, coloco uma mistura, aguardo uma hora até dourar, enfio o palito para ver se está limpo, se tiver, beleza, tchau, pronto, acabou meu bolo. Então esse é meu algoritmo de como fazer um bolo. Quando eu pego essa ideia e jogo ela numa linguagem de programação, eu estou fazendo um programa de computador, seja lá para que estrutura de computador, seja lá em que linguagem for, tá? Eu vou também dar uma passada aqui mais rápida. Programa de computador são algoritmos escritos em alguma linguagem de programação, já está lá em cima, não é? Informalmente um programa é um conjunto de comandos e funções definidos para a realização de uma tarefa. Aí eu cito aqui o livro de Howard Korn, né? Esse cara que foi o grande fundador, né, da ideologia do RP, do Proteus, né? Tá? Então ele tem um livro bastante bom, quem puder adquirir esse livro, adquira, porque ele é voltado para o Proteus e também para a linguagem de programação, né, a DVPL, tá? E ele disse que ela se divide em basicamente 3 tipos, essas instruções, né? Que são instruções aritméticas, né? Que é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Instruções de entrada e saída, que é ler, gravar comandos em tela e imprimir, né? O teclado, imprimir, né? O teclado é uma forma de entrada de dados também, né? E tem os comandos lógicos, né? Que são aqueles que dão inteligência ao computador, pois depende de uma condição. Eles indicam quais rotinas devem ser executadas. Na verdade, acho, né? Eu vou falar de pseudocódigo aqui, é muito básico também, eu vou dizer, é apenas uma forma de expressar em alguma linguagem, né? Tem linguagem como o Portugal, que em vez de eu usar uma linguagem em si, eu falo em português as instruções, né? É uma forma genérica de escrever um algoritmo, não necessariamente em Java ou em ADVPL ou em C++, né? Eu escrevo ele como se eu estivesse falando em português mesmo, eu dou só uma linha de comando, né? E aí qualquer pessoa que lê aquilo, que entenda a língua portuguesa, vai saber que se trata de um algoritmo escrito em Portugal. Esse é um pseudocódigo, que é para todo mundo entender mesmo, independente de em que linguagem você trabalha, você vai entender aquele código. E aqui eu tenho algumas normas práticas, né, que a gente tem que citar, né, que quando você vai construir um algoritmo, use sempre
um verbo por frase, né? Senão vai ficar muito difícil de entender se você colocar muito verbo naquela frase. Use sempre frase simples, direta e curta, não é? Eu tenho que tentar pelo menos evitar o sentido duplo das palavras e ideias que eu for escrever no meu algoritmo. E eu sempre tenho que pensar que qualquer pessoa vai ser capaz de entender aquele algoritmo, mesmo que ela não seja da área de informática, tá? O algoritmo, quanto mais simples, claro e objetivo ele for, melhor. Esse é que é o bom algoritmo. Quando ele é muito complexo de entender, para que ele serve? Você não tem como reproduzir isso em lugar nenhum. É a mesma coisa você escrever e daqui a 5 anos, quando você for ler, nem mesmo você vai entender. Você vai dizer, puta, o que eu tava querendo fazer com isso? Tá? Aqui eu falo um pouquinho de fase, né, do processamento, que primeiro vem o algoritmo, e aqui eu tenho a linguagem de programação, depois eu tenho a linguagem de máquina, tá? E aí nas minhas fases eu tenho as entradas, né, que são os dados, né, de entrada do algoritmo, do programa, né? No caso daquele do bolo eu cito o exemplo dos ingredientes, né? Eu tenho o processamento, que seria a ação em si para realizar a tarefa. É o procedimento utilizado para alcançar o resultado final, tá? E eu tenho a saída, que é o meu dado processado, é o meu, né, a minha ideia já de retorno, né, da minha, no caso pode ser uma impressão, pode ser uma mensagem impressa na tela, a minha saída da minha execução, do meu programa. Eu falo de teste de mesa na minha apostelazinha, né, que é aquela velha, tem uma velha máxima que diz que quando você está programando, né, 30% do seu tempo de programação ali tem que ser dedicado a testes, tá? Se você não testa os programas que você faz, muito provavelmente na hora que você for apresentar ao teu cliente, você for apresentar a alguma pessoa, que você for utilizar aquele programa, você mesmo vai dar erro, né? Então tem que ser testado antes e muito exaustivamente, né? A especialistas afirmam que tem que ser 40% do tempo, né? Mas que eu me lembre, 30 é suficiente. Bom, enfim, não vou entrar nesse detalhe, já que a apostila é minha, fui eu mesmo que escrevi isso aqui. A apostila tem algumas para praticar aí, né? Fica à vontade. Aqui fala de diagrama de bloco, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? É muita teoria pra gente, não vai dar tempo de fazer nada, tá? Pronto, aqui é onde eu quero falar com vocês um pouquinho, tá? Pra gente começar esse curso de lógica de verdade, esses conceitos aqui é que realmente importam pra gente no momento, para esse curso de lógica, né? Para programação em si, não. É ideal que você lê essa apostila de cima a baixo ou qualquer outro, ou um livro de lógica de programação. Mas para a gente, o que eu quero dizer é o seguinte: constantes e variáveis, né? Todo programa de computador vai ter uma constante e variável, tá? Deixa eu pegar um fonte aqui meu, pronto, esse fonte aqui vai ser usado na aula 2, né? Ele já está até preparado aqui, tá? Mas esse fonte, eu tenho a minha variável aqui, cevar. Para que serve essa variável agora? Não importa, mas é uma variável, tá? Então, todo programa vai ter que ter essa variável. Então, em termos técnicos, o que é uma constante? Elas são imutáveis no meu código e são conhecidos no momento da compilação. Eles não são alterados em momento nenhum do meu fonte. Então, se eu pegar aqui meu exemplo novamente, eu tenho uma constante que eu estou chamando aqui de achei. Se eu definir essa instrução aqui como uma constante, ela não vai mudar em momento nenhum, tá? Durante o meu código, apenas eu faço uma pergunta, né, aqui, né? Eu pergunto se a minha cevar, que é a minha constante, é igual a essa string achei, tá? E se for, imprime esse resultado aqui na tela, encontrei o caderno. Se não for, deu um alô mundo aí de saída, o famoso alô mundo, tá? Então, se essa constante mudasse, né, se ela no decorrer do meu código ela mudasse o valor dela de achei para qualquer outra coisa, eu não teria como defini-la como uma constante, ela passaria a ser uma variável, que são campos na memória manipulados pelo programa. Esses campos são tipados, ou seja, mesmo que um campo seja numérico, ele pode receber. No ADVPL ele não é tipado, né? O que é uma coisa tipada, né? Falando de lógica, o Java, por exemplo, a linguagem Java, quando eu defino a minha variável como numérica, eu não posso em momento algum atribuir um valor que não seja numérico a essa variável, tá? Então, se eu disse que ela era um numérico, eu só posso definir que ela receba números inteiros, né? Seja como for, mas jamais ela vai receber uma palavra, um caractere que seja, entendeu? Não deixa. No ADVPL não, ele deixa.
que eu quero dizer com isso? É que eu comecei a definir esse cara como uma string. Por quê? Porque ele recebe uma sequência de caracteres, tá vendo? Quando eu falo em sequência de caracteres, isso aqui a gente chama também em programação de string. Tá? É um string para mim. Né? É um conjunto de caracteres. Mas o que é um caractere? O caractere é só uma letrinha dessa aqui. Esse é o meu caractere. Então, quando eu tenho um conjunto de caracteres, seja ele qual for o resultado, o que ele signifique, pode ser achei 2, kkk, hhll, pronto, isso é um conjunto de caracteres, é um string. O que isso significa? Não importa, mas isso é um string, tá? E no próximo momento, aqui no ADVPL, eu posso fazer isso aqui, ó. Depois que eu recebi e disse que Seva era um caractere, eu posso dizer que Seva vai receber o número 2. Automaticamente, o compilador do ADVPL, ele diz que esse cara deixa de ser um tipo string e passa a ser um tipo numérico, sem problema nenhum. Em Java, isso não vai ser aceito, tá? De jeito nenhum. Se você fizer isso em Java, ele já grita logo, não pode. Esse tipo, essa variável não foi definida para receber inteiros, números. Ela só foi definida para receber uma sequência de strings, tá? Na ADVPL eu posso. Como focar o ADVPL, lembrem-se disso. Tá? Aí na minha eu sigo aqui, mais um exemplo aí para ficar bem claro o que é variável, mas o que é constante, mas é simplesmente isso. Né? São os meus campos que eu defino durante o meu código, que eu vou trabalhar com eles. Tá? Seguindo a mega ideia aqui na frente, tipos de dados, né? Então a gente até se atropelou um pouco falando de tipos de dados, mas o ADVPL não é tipado, né? E aqui vem os tipos de dados. Basicamente eu tenho dados numéricos, né? Eles manipulam e armazenam números, né? Então quando eu vou fazer algum tipo de operação matemática, algum cálculo matemático, eu tenho que definir minhas variáveis como inteiros, reais, né? Dobro, e por aí vai, né? Para eu poder fazer minhas equações, né? Meus cálculos matemáticos, tá? Eu tenho os caracteres, né? Que são de respeito a texto, né? E aqui eu dou uma grande sacada que tudo que você consegue escrever é um caractere. Você olha para o seu teclado, qualquer coisa que se eu apertar, ele conseguir aparecer num bloco de notas da vida que eu esteja usando, tipo isso, ponto e vírgula, qualquer coisa, numeral, caracteres especiais, tudo é caractere. Por isso que a gente chama de caractere especial, né? Tá? Aspas, é tudo caractere. Mas no ADVPL ele tem que estar entre aspas, para eu entender que isso é uma sequência de caracteres, tá? Ou aspas simples ou aspas duplas. Entendeu? Se eu tirar a aspa e quiser fazer qualquer coisa, ele vai entender que isso é um numérico e esse número eu não conheço ainda em linguagem nenhuma no mundo. Aí ele vai dar um erro para você. Então isso aqui não pode estar fora de aspas, porque fora de aspas apenas números, tá? E se é um caractere ou um string, a gente deixa entre as aspas. Eu tenho o meu cadeia de caractere, né, que seria o conjunto, né, e daí a string. Eles aqui, ó, caractere isolado, ou seja, é um único registro, é essa palavra que eu queria achar. Então a letra A é um caractere, o numeral 3 pode ser um caractere, vírgula, ponto, seja o que for. Se for definido entre aspas, eu vou entender que na verdade eu estou passando um caractere ali. Então o conjunto deles é que forma essa minha string, que também pode vir a ser qualquer coisa, perdão. Aqui as instruções lógicas, né? Instruções lógicas no ADVPL. Se eu for definir aqui, um fato interessante em ADVPL é que como ele não é tipado, tá? Normalmente o que a gente usa como boa prática de programação em ADVPL que é o seguinte, vou explicar isso aqui para ver se vocês conseguem entender já. Quando eu vou definir um caractere ou um string, independente de ter esse underline aqui na frente, eu sempre defino com um Czinho pequeno de caractere, tá? Daí, outros programadores, já que o ADVPL não é tipado, ele vai entender que esta variável ou constante foi definida inicialmente com a intenção de receber textos, né? Strings ou caracteres, tá? Por isso que eu boto o Czinho
minúsculo e depois eu sigo com a letra maiúscula e depois eu sigo com o nome da minha variável normal. Quando é um campo lógico, eu boto a letra L na frente, minúsculo, depois a próxima letra em maiúsculo e aí passou. E como a gente está falando de lógico, eu venho aqui e ou ele recebe true, que é verdade, verdadeiro, tá? Ou ele recebe o meu Fzinho de falso, false, tá? Ou true ou falso. Mas em ADVPL é representado com esse ponto T ponto, tem que botar assim, ou F ou ponto F ponto, tá? Deixa eu pegar aqui. Beleza? E aí, o que significa esse true ou falso? Mais na frente é que a gente vai ver. E o meu N, que significa variáveis ou constantes numéricas para cálculos. Então esse cara pode receber 6, 5 ou 5.9, tanto faz. Tá? Então sempre tem um Nzinho. E por aí vai. Se eu quiser falar de datas, que é o nosso próximo conceito, né? Eu coloco um Dzinho pequeno e defino a minha data. De data, sei lá, qualquer que seja. E aí 12 de setembro de 2014 ou 2015, como vocês desejarem. Ok, senhores e senhoras? Então, meu data recebe uma data, beleza? Então, aqui tem os meus tipos, eu começo com a letrinha minúscula sempre. E aí vem um array. O que é um array? Um array é uma estrutura de dados ainda mais complexa, né? A gente vai ver isso com mais calma, tá? Não se aperreiem. O Azinho de array, né? E aí eu defino ele como esse array vazio. O array simplesmente é o seguinte, aqui fica muito difícil de definir a minha nota. Se eu quiser guardar um conjunto de notas, como é que eu faria, entendeu? Então, para isso que criou essa ideia do array. Teoricamente, mais rápido falando, seria isso. Então, eu guardaria aqui dentro do meu array 4, 5.9 e 6. Então, as notas de alguma pessoa num determinado período. Então, eu guardei aqui, ele teve 3 notas, 4, 5.9, 6. Então, meu array, ele tem 3, né? O meu array, ele tem 3 posições. Esse aqui, quase que eu me confundo por causa desse ponto. Deixa eu deixar só o 5 para não confundir ninguém, tá? Esse meu array, ele tem 3 posições. Eu guardei 5 notas aqui. A primeira nota foi 4, a segunda foi 5 e a terceira, para a pessoa passar no período, tirou 10. Talvez ele passe aí. Então, esse meu array guarda as 3 notas. Esse array tem 3 posições. Se eu quiser assim, qual foi a média da aluna no período, eu vou olhar lá no meu array e vou fazer uma regrinha onde eu pegue e faço um somatório dessas 3 notas, tá? E divido pela, se for aritmética, eu divido, se for não, eu posso ter outro array guardando os pesos das notas, né? Um array peso, né? E aqui eu vou ter um array guardando os pesos de cada nota. A primeira nota vai 2, a segunda 2 e a terceira tem peso 3. Tá? E aí a gente vai fazer uma média ponderada. Por aí vai. Beleza, pessoal? Aqui a gente termina essa parte de tipos de dados, né? A gente vai para os operadores. Né? Eu vou tentar adiantar um pouquinho para não estender muito essa nossa aula. E os operadores, né, podem ser aritméticos, né, adição, subtração, multiplicação, divisão. Tá aqui a simbologia que a gente usa em ADVPL, tá, para somar, subtrair, multiplicar, etc. É um exemplo básico, né, certo e errado aqui, né, igual aqui tô falando só que em lógica de programação a maioria das linguagens seguem a lógica da matemática em si. Então, se eu for somar 2 mais 3 vezes 5 e não tiver parêntese nenhum separando esse 2 mais 3, multiplicação, a gente sabe que ela é feita antes da soma. Então, dizer que 2 mais 3 é 5 vezes 5 é igual a 25, está errada essa expressão. Né? O computador ele nunca vai dar 25, essa expressão aqui, porque ele segue a regra, né, de que o operador de multiplicação ele é mais forte que o de adição. Então, quando você colocar uma expressão desse tipo, ele primeiro vai fazer a multiplicação 3 vezes 5, 15, depois ele vai fazer mais 2 igual a 17. Se você quiser forçar o 2 mais 3, bota entre parênteses. E por aí vai. Os relacionais, tá? Que são usados nas minhas expressões lógicas, né? A gente vai ver mais na frente muito isso, igual, diferente, maior, menor, tá? Tá aí, depois vocês dão uma pausa e olham com calma isso aí, leem e tal. Se for o caso. Né? E os lógicos. É um i, é um ou, é uma negação. Tá?
Tá aí quem já estudou computação sabe muito bem o que é isso, né? Tabela verdade, né? Vai usar essa regrinha aqui, do AND, do OR, do não, tá? Tá aqui uma tabelazinha verdade deles, tá? Pra quem quiser. Aqui é simplesmente um ciclo, né? Ele tá explicando no diagrama de bloco, né? Esse sim ou não, né? Dessas variantes aqui da tabela verdade, né? Se acontecer isso aqui, se não, vá para lá, se sim, vem para cá. Tem os de atribuição, né? O que é uma atribuição? Ele permite atribuir um valor a uma variável. Aqui nesse meu caso aqui, eu estou dizendo que CVAR, o valor dele é achei. O valor de passou é verdadeiro. O valor dessa nota, dessa variável nota, é 5.9. O dessa constante data é a data aqui expressa, tá? Então, isso é um valor aqui, isso é uma atribuição. Eu estou dizendo que esse cara está recebendo essa informação. Ele vai guardar aqui até que eu mude ela. É diferente do meu operador, né? Cadê? Ele não está aqui não? Não, aqui estou falando de atribuição, né? Eu tenho o operador já passou, foi? O lógico, não é isso? Operadores lógicos, não, aqui, rapaz, relacional, tá? Diferente do relacional. Quando eu coloco assim, eu estou dizendo que ele é igual, tá? Eu não estou recebendo, estou dizendo 3 é igual a 5. 2 é diferente de 7. Eu não estou atribuindo valor nenhum, nem a 3, nem a 5. No momento eu faço uma comparação e vejo se é verdade ou se é mentira. Se for verdadeiro, vai fazer alguma coisa, se for falso, vai fazer outra. E é exatamente isso aqui, ó. Esse cara é igual a achei, eu vou olhar, ele recebeu achei lá em cima. Então, se ele for igual a achei, eu vou imprimir esse cara daqui. Encontrei o caderno. Se aqui tivesse qualquer outra coisa e eu perguntasse se var é igual a não, a resposta seria falso. Eu iria imprimir na tela o alô mundo famoso. Por quê? Se var é igual a achei. Eu disse isso lá em cima. Eu atribuí achei, essa string, a esse cara, a essa variável aqui. Então ele não é igual a não. Isso é falso. Tá? Só que deixar assim que para a próxima aula já está prontinho. Ok? Então aí, vê com calma aí, cada decoreba por aí, tem que decorar mesmo, infelizmente, não posso ficar aqui tentando explicar. Operadores especiais, depois dá uma pausa e lê com calma, se não quiser baixar a apostila. Né? Tem os exercícios lá na apostila. E aí a gente chega no comando de decisão e seleção. Que o comando de seleção simples, basicamente, é esse que está aqui, tá? Se a gente, se isso aqui for verdade, imprima isso, se não for, imprima esse outro. Mas tem uma aula específica para comandos de seleção e essa aula vai ser publicada também para vocês, tá? Eu espero que com essa aula de introdução a gente chegue a entender as variáveis, tal, pá. Quando a gente for começar as próximas aulas de lógica, a gente já deu uma geral. Mas o ideal é que vocês deem uma lida, tá? Em alguma apostila que seja, não precisa ser na minha, eu não fico com ciúme, né? Mas que vocês baixem uma apostila aí, ou então comprem um livro, né, de lógica de programação, qualquer que seja, e leia essa parte que vai ser idêntica para qualquer linguagem. A diferença aqui é que eu uso o exemplo, né, a linguagem do VPL, e lá provavelmente em outro livro ele vai citar, é baseado em Java, é baseado em C++, ou é pseudocódigo, não tem uma linguagem específica e etc e tal. Tá ok? Muito obrigado aí, mais uma vez, e até a próxima.